Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Hebreus. A partir do versículo 14, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém? Amém. Diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Pois na verdade ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão é necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser o sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graças, louvores, glórias e honras. Que o teu nome, Senhor, seja para sempre exaltado, glorificado. Que as nossas vidas, a nossa vida como cristãos, a nossa vida como seres humanos, elas atinjam o seu principal propósito, que é glorificar o teu nome. E é justamente nesse intuito e justamente nessa intenção de glorificar o teu nome que nós viemos aqui essa noite para aprender mais da tua palavra. Porque se nós queremos, Senhor, aprender a respeito de Ti, de como glorificar o Teu nome, não há outra maneira senão através da Tua palavra, que nos revela a respeito do Senhor, que nos revela a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. E é nesse intuito e nesse propósito que nós estamos aqui nessa noite, para aprender do Senhor, para aprender a Tua palavra, e aprendendo dela, sermos edificados por ela, e ao ser edificados por ela, possamos estar protegidos de todos os ensinos errados e heréticos, estarmos protegidos de todo vento de doutrina que são contrários à Tua palavra. Nós queremos aprender o verdadeiro, aprender o correto, para estarmos livres do engano e do erro. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração para a Tua palavra. Que o nosso coração nessa noite esteja totalmente rendido ao Senhor e aberto ao Senhor. Nos ensina, que o Teu Espírito toque em nosso coração, nos conforta, nos consola, nos encoraja a vivermos mais para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e desde já Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós novamente vamos dar continuidade aqui ao estudo da carta aos Hebreus. E novamente, bem rápido, já que semana passada a gente meio que quebrou
a sequência, porque a gente não teve o estudo da carta aos Hebreus, me permita novamente trazer à nossa memória alguns aspectos da carta, como, por exemplo, o motivo pelo qual ela foi escrita. Se eu fizesse essa pergunta para os irmãos, porque nós já estamos encerrando o capítulo 2 da carta aos Hebreus, e constantemente eu venho falando sobre isso, o motivo pelo qual o autor de Hebreus escreve essa carta. Então, se eu fizesse essa pergunta para vocês, por que o autor dos Hebreus escreveu essa carta? O que vocês me responderiam? Por que a carta aos Hebreus foi escrita? Pelo amor de Deus, não me digam que vocês não sabem, porque eu estou dizendo isso direto. Ou vocês não entenderam, ou vocês não assimilaram o que eu disse. Eu não sei o que é pior. Qual o motivo que o autor de Hebreus escreve a carta aos Hebreus? Ninguém. Eu lembro de que ele vai ensinar que Jesus é superior aos anjos. Só que antes ele começa falando, não lembro mais, eu pesquisar aqui na minha mente. Esse já é o argumento dele. Já é o argumento dele na carta. Mas o motivo pelo qual ele escreve. Ele começa falando a respeito de que ele foi revelado, né? Exatamente, a ele revelação. falou através do profeta. Isso. Ele depois, agora através do Filho. Isso. Revelado, plano de Deus. Essa já é a argumentação dele com relação à superioridade de Jesus. Mas por que ele argumenta isso? Porque os judeus convertidos, tinha pessoas dentro da igreja lá que estavam querendo voltar ao ensinamento da lei. Exatamente. Então, o motivo pelo qual o autor de Hebreus escreve essa carta, não esqueçam, lembre-se, ele escreve para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas por causa da perseguição estavam pensando em abandonar a fé, em voltar atrás às práticas judaicas. Então, o autor dos Hebreus, ele escreve essa carta aos Hebreus para encorajá-los a permanecer na fé. E ele faz aqui na carta aos Hebreus o que na teologia nós chamamos de apologética, que é uma defesa da fé. E em defendendo essa fé, ele começa a mostrar a superioridade de Jesus. E ele começa o capítulo 1 dizendo que em Jesus, a revelação de Deus, ela é superior do que a revelação de Deus através dos profetas no Antigo Testamento. E aí ele começa dizendo, olha, lá atrás Deus revelou aos nossos pais através dos profetas, mas nesses últimos dias ele nos revelou através do Filho. Então ele começa a mostrar a superioridade de Jesus com relação à revelação no Antigo Testamento. Logo em seguida, ainda no capítulo 1, ele começa a demonstrar a superioridade de Jesus com relação aos anjos. E aí ele vai dar vários motivos pelo qual Jesus é superior aos anjos. Quando entra no capítulo 2, ele começa a falar dos perigos de nós acrescentarmos alguma coisa para a fé. E por que ele fala isso? Porque voltar para as práticas judaicas seria acrescentar algo à nossa fé. Por exemplo, se eu tiver que ser circuncidado para ser salvo, eu estou acrescentando alguma coisa à minha salvação. E aí ele vai mostrar os perigos de nós acrescentarmos algo à salvação. E por que é perigoso? Porque eu acabo, de certa maneira, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Porque se eu preciso acrescentar uma outra coisa, algo mais,
para a salvação, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Logo, é perigoso dizer isso. E ele continua na argumentação dele, falando dos perigos de nós negligenciarmos essa salvação em Cristo Jesus. Ele fala, acompanha aí por favor, versículo 3 do capítulo 2, só para recapitular bem rápido. Como escaparemos se desconsiderarmos, em algumas traduções, negligenciarmos, tão grande salvação? Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por Jesus, e foi depois confirmada a nós, pelos que a ouviram. Então, como escaparemos? Como seremos salvos se negligenciarmos essa salvação? Então, o perigo de negligenciar a salvação em Cristo Jesus e só em Cristo Jesus, sem acrescentar nada. Então ele começa o capítulo 2 falando sobre isso. Logo depois, ele começa a falar a respeito de Jesus, ou melhor, ele retoma o raciocínio no versículo 5 do capítulo 2, de que Jesus é superior aos anjos. E aí ele vai falar que ele é superior aos anjos, porque de Jesus é o domínio no mundo vindouro, né? Ele vai falar que foi Jesus e não os anjos que provaram o sofrimento da morte por todos os homens. Foi Jesus que se tornou o autor da salvação por aquilo que ele sofreu e foi aperfeiçoado. Jesus é um de nós, ele é nosso irmão, não é? Então, no capítulo 2 ele fala tudo isso do versículo 5 até o versículo 13. E agora, do versículo 5 até o versículo 13, ele começa a falar também o motivo pelo qual Jesus veio. Ele veio para provar o sofrimento da morte por todos os homens. Ele veio para se tornar o autor da salvação através dos sofrimentos. Ele veio para ser nosso irmão. E por último, ele veio para destruir o diabo e ser o nosso sumo sacerdote. Que são os versículos que nós lemos, do versículo 14 até o versículo 18. Amém? Então, do versículo 5 ao 13, Jesus vem dizendo, olha, o autor de Hebreus vem dizendo, Jesus, ele provou a morte sobre todos os homens, foi por isso que ele veio. Ele veio para se tornar o autor da salvação por causa dos sofrimentos, foi por isso que ele veio. E ele veio para ser nosso irmão, foi por isso que ele veio. E veio também, versículo 14. Alguém lê, por favor. Visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha só, irmãos, se nós observarmos, Jesus, tanto no final do versículo 11, dê uma olhada aí, ele diz, por essa razão, final do versículo 11, ele não se envergonha de chamar os irmãos. Aí ele cita 2 versículos do Antigo Testamento, do qual ele fala que nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. E no versículo 14 ele diz, olha, visto que nós somos filhos, porque ele havia dito que nós somos filhos de Deus no versículo 13, no versículo 12. Então, se nós somos filhos de Deus, logo irmão de Jesus, nós compartilhamos da mesma carne e do mesmo sangue
Jesus. E qual a importância disso? O que o autor de Hebreus está querendo dizer com isso? O que ele está dizendo? Portanto, visto que sois filhos, compartilham de carne e sangue. O que ele está dizendo é que Jesus é um ser humano. Porque anjos não têm carne e nem sangue. O que a Bíblia fala com relação a Deus? Deus é o quê? Deus é Espírito. Espírito não tem carne, Espírito não tem sangue. Mas Jesus, o autor da salvação, que sofreu na cruz, esse Jesus é como nós. E foi Ele que nos chamou de filho, foi Ele que disse que nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós compartilhamos da mesma carne e sangue. Jesus é um ser humano, como nós. E esse ser humano, porque isso é importante, irmãos, pelo seguinte, ele fala no final do versículo 14, que Jesus fez o que com o diabo? Ele aniquilou, ele destruiu. Então, por que é importante aqui, ele começa dizendo isso, que Jesus, que nós temos a mesma, nós compartilhamos como filho, na mesma carne e sangue? Pelo seguinte, é como se o autor de Hebreus, ele estivesse tentando levar os seus leitores a lembrar lá do jardim. Lá no jardim, o homem foi tentado. E naquela tentação, o homem sofreu o quê? Uma derrota. Ele foi tentado pelo diabo e ele foi derrotado. Ele não caiu, ele não pecou. Então o homem lá no jardim pecou. Lá no jardim, um homem de carne e sangue foi derrotado pelo diabo. Mas agora, esse Jesus, que também é carne e sangue, que também é um ser humano, ele não apenas venceu o diabo, mas ele destruiu o seu poder. Então, se um ser humano foi derrotado lá, também o ser humano venceu aqui. Esse é o ponto aqui do autor de Hebreus. Nós compartilhamos da mesma carne, do mesmo sangue. Nós somos humanos como ele era humano. E o fato de Jesus ser um humano vai dar base para toda a argumentação dele até o versículo 18. Toda a argumentação aqui do autor de Hebreus, ela tem essa base de mostrar que Jesus era um ser humano. E de fato ele tinha que ser um ser humano. Mas olha só, ele diz, versículo 14 ainda: portanto, visto que os filhos compartilham da mesma carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Sabe que isso é incrível, irmãos? Numa luta, numa guerra, numa batalha, você já assistiu aqueles filmes de batalha, de guerra? Aqueles filmes de Hollywood? Um exército aqui, outro exército aqui do lado, e eles começam a guerrear uns com os outros. Quem é que vence essa guerra? Quem permanece vivo. Os que são derrotados são aqueles que morrem. E o que ele está dizendo aqui é que Jesus venceu o diabo de que maneira? Morrendo. Olha só. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E por que ele está dizendo isso? Novamente ele está lá trazendo o Éden para a mente do
Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só o Novo Testamento, né? 3,15. Não se preocupa não, Daniel. Acho que essa vai ser a única vez que a gente vai abrir o Antigo Testamento hoje. Mas olha só, irmãos, como isso é interessante. E eu quero tentar levar vocês a começar a fazer esses links, essas associações de passagens, tanto no Novo como no Antigo Testamento. O que está dizendo aí em Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está fazendo aqui uma profecia a respeito de Jesus. Ele está falando, ele está amaldiçoando a serpente. Ele fala: olha, você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer pó, e eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher. O descendente da mulher vai te pesar a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o que isso tem a ver com o texto de Hebreus que diz que Jesus pela morte venceu o diabo? Pense. Tu lhe pisará a cabeça, ou melhor, ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ideia do livro de Gênesis é a seguinte: a serpente pica no calcanhar, o dono do calcanhar morre, mas ao morrer o pé dele esmaga e destrói a serpente. Entenderam? Ou não? Tu lhe pisará a cabeça, melhor, ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente pica no calcanhar do descendente da mulher. Esse descendente da mulher vai morrer, mas na hora que ele morrer, o pé dele morto vai pisar a cabeça da serpente e ela vai morrer. Agora olha o texto de Hebreus. Pela morte, o que mais? Pela morte dele, vai o quê? Destruir, a saber, o diabo. Conseguiram fazer o link? Por que Jesus pela morte? É aquela profecia de Gênesis 3,15. Deus estava dizendo: tu vai pisar na cabeça e ele vai te ferir. Ou melhor, eu só quero falar o contrário, né? Ele vai te pisar a cabeça e tu vai ferir o calcanhar dele. Então é isso, porque quando tu ferir o calcanhar, ele vai morrer, mas ao morrer, ele te matará, ele te destruirá. E isso é tão real, porque quando Adão peca, ele entrega a legalidade da vida dele nas mãos do diabo. O diabo passa a ter o domínio, o poder da morte sobre o homem. Só que, quando Jesus ele derrota o diabo através da sua morte, que ele ressuscita, ele toma de volta o poder, o domínio, as chaves da morte. Quer ver? Abre em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Mais um link para vocês fazerem. Apocalipse 1, 18. O que está escrito aí? O que é vivo me foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês entenderam aí? João está tendo a visão do Cordeiro, Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro está dizendo: olha, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo. E estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves de quê? Que pertencia a quem? E do inferno. E esse inferno aqui, irmãos, não é o inferno de condenação, mas é a morada dos mortos. Então essa legalidade Jesus pegou, ele tomou. No momento que ele morreu, e a morte não pôde segurá-lo lá. A morada dos mortos não foi capaz de segurar o Cordeiro de Deus lá. Então ele ressuscita. E ao ressuscitar, volte para Hebreus. Ao ressuscitar, como diz no final do versículo 14, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele perdeu todo o domínio, o poder e a autoridade da morte sobre nós. Exatamente, porque era uma questão, irmãos, de ter como nos acusar. Então, é mais ou menos assim: o salário do pecado. Então, como é que o diabo nos leva à morte? Quando ele nos tentava. E ao nos tentar e ao pecar, nós naturalmente iríamos morrer. Mas esse pecado, essa culpa e esse fim, ele foi transferido de nós para Jesus. Então, aquela morte que estávamos destinados a ter, Jesus morreu. Por isso, ele não tem mais como nos atingir. Ele não pode mais nos levar para a morte, porque nós já morremos. Aonde? Em Cristo. Ele morreu a nossa morte. Então esse poder do diabo de nos levar à morte, ele não tem mais. Abre 1 João, capítulo 3, versículo 8. Alguém lê o versículo 8, por favor. Vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Tu está lendo o Evangelho de João. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo nega Deus exercido. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Entenderam? Quem peca é de quem? Do diabo. Só que Jesus morreu para nos resgatar da morte. Então o diabo já não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais esse poder. Jesus morreu para destruir as obras do diabo. E a obra do diabo era nos levar para a morte por causa do pecado. Vocês estão entendendo? Então volte para Hebreus. Então Jesus, com sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ele destruiu a obra maligna de nos levar para a morte, de nos acusar. Ele destruiu a culpa pelo pecado. E ele levou sobre ele a consequência dos nossos pecados, a saber, a morte. Então seria mais ou menos assim:
quando Adão peca, todos nós somos condenados à morte por causa do pecado. Só que Jesus pagou esse preço. E agora, como diz lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O poder das obras do diabo foi destruído. Amém? Amém. Versículo 15. Alguém me fala? Livrar todos os que com medo da morte e da toda a vida de Deus a solidão. Livrasse todos. Livrasse todos. Quero só deixar claro, irmãos, que esse todos não é toda a humanidade. Por que não é toda a humanidade? Porque infelizmente nem toda a humanidade crê em Jesus, ou vai crer em Jesus. Então, aqueles que são livres do poder da morte são aqueles que estão em Cristo, que creram nele. Porque se a gente pensar que esse todos está se referindo a toda a humanidade, então todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai ser salvo. E a gente sabe que esse ensino de que todos serão salvos, ele não é bíblico. Então esse todos aqui, para livrar todos, são todos aqueles que creem em Jesus. Ou melhor, como ele vem dizendo no versículo 4, no versículo 14, os filhos. Todos aqueles que são filhos, através da morte de Jesus, foram livrados da morte, ou melhor, foram livrados da sujeição à escravidão. Todos nós estávamos sujeitos à escravidão da morte. E o que seria essa escravidão da morte? Era morrer e continuar morto. Todos nós estávamos sujeitos a isso. Só que lembra, quando Jesus fala para os seus discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu já expliquei esse texto várias vezes. Ele estava dizendo justamente isso. A morte não será páreo para vocês. A morte não segurará vocês da morte. Ela não terá mais esse domínio, ela não terá mais esse poder, porque vocês, mesmo quando vocês morrerem, vocês serão ressuscitados. Então, ele livrou essas pessoas, os filhos, da servidão, da escravidão. E é engraçado que, eu não sei se na sua tradução diz assim, mas aqui na minha diz assim, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Durante toda a vida, por medo da morte. E é engraçado, irmãos, que nós, como seres humanos, verdadeiramente, nós somos escravizados pelo medo da morte. Todo ser humano, ele tem medo de morrer. E isso se torna uma verdadeira escravidão. Porque, não sei se você já teve alguma oportunidade de assistir algum filme, alguma coisa, onde tem um senhor e um escravo. Geralmente o escravo, ele tem muito medo daquele que é o seu senhor. Geralmente. Dificilmente você vê um escravo querendo se rebelar. Normalmente ele tem medo do seu senhor. E para nós a morte era uma espécie de senhorio. Nós estávamos escravizados por esse medo de morrer, por esse medo da morte. Mas por que nós estávamos escravizados pelo medo da morte? Porque nós sabíamos que com a morte vem o juízo. Hebreus
27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então todo ser humano, ele naturalmente tem uma consciência de que quando a morte chegar, ele vai ter que prestar conta. E isso o deixa apavorado, porque a maneira como ele viveu a vida dele, a maneira como ele sabe que ele se comporta e vive, ele sabe que a única coisa que está reservada para ele é o quê? É o inferno. E a morte garante isso. Só que quando Jesus, ele morre e ressuscita, e ele toma novamente as chaves da morte e do inferno, ele nos garante outra coisa. Ele nos garante não que a gente vai sofrer esse juízo, mas ele garante que nós vamos viver diante de Deus para sempre. E a morte dele foi que garantiu isso. Por isso que ele fala no versículo 14, que através da morte ele destruiu o poder do diabo. E no versículo 15 ele diz que ao destruir o poder do diabo da morte, ele livrou todos que por toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Mas hoje, irmãos, como o apóstolo Paulo diz, nós não temos medo da morte, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando a gente morrer, nós vamos para a glória de Deus. Por isso que a gente ainda tem um certo pânico, mas a morte para nós já não é mais um bicho de 7 cabeças. A morte para nós é mais ou menos como um velho amigo, que a gente abraça e vai de bom grado, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos que quando morrer, não está mais destinado para nós o inferno e a condenação. Nós sabemos que quando morrer, nós estamos destinados para a vida com Deus. Então não somos mais escravizados pelo medo. Nós tínhamos medo quando não sabíamos para onde íamos, mas agora nós sabemos para onde vamos. Amém. E sabe para onde vamos, irmãos? Se você não sabe ainda, eu vou dizer: nós vamos para casa. Nós não vamos para um lugar desconhecido. Nós viemos de Deus e retornaremos para Ele. Nós vamos para casa. Amém? Você crê nisso? Tenho medo de morrer, não. Versículo 16. Versículo 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Isso é fantástico, irmãos. Olha só, eu vou ler na minha tradução. Pois na verdade ele não auxilia os anjos. Qual é a tradução que tem aí na tua, velho? Porque na verdade ele não tomou os anjos. Na da mãe é socorre. Olha como isso é fantástico, irmãos. Ele não auxilia, ele não socorre, ele não toma os anjos. Esse tomar aqui tem a ver com resgatar da morte. Ele não está dizendo que nós somos resgatados do medo da morte. Então ele está dizendo que ele não fez isso com os anjos. Não foi com anjos que ele se preocupou. Não é para anjos que ele dá uma nova chance. Porque os anjos que pecaram, esses estão condenados. Não tem mais nenhuma esperança para eles. Mas para nós teve e tem
dizendo, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Para os anjos não teve chance, para nós sempre vai ter. Os anjos que ele fala são os que acompanharam Satanás. Tanto Satanás como aquela terça parte que foi com ele. Para esses, não tem mais chance. Não foi para anjos que ele auxiliou, que ele socorreu, que ele tomou como resgate, que ele resgatou. Mas foi para nós, os filhos. Essa descendência de Abraão aqui tem a ver com o que ele está falando no versículo 14. Os filhos. Que ele fala no versículo 13. Os filhos. E esses filhos somos nós, irmãos. Foi por nós que ele morreu na cruz. Foi em nosso favor que ele se entregou. Foi pelos nossos pecados, foi por amor a nós. Sabe, irmãos, isso é fantástico, isso é poderosíssimo, isso é uma coisa que a gente precisa meditar todo dia. Jesus morreu por nós. Ele não morreu por seres celestiais, ele morreu por nós, seres miseráveis, que não tínhamos a mínima condição de nos salvar, que embora a gente conseguisse viver uma vida da melhor maneira possível, ainda assim pesaria sobre nós e contra nós a culpa do pecado, a consequência do pecado e a morte. Então ele olhou para nós e na sua infinita misericórdia e na nossa infinita incapacidade de nos salvar, ele nos tomou para ele. Isso é fenomenal. Isso mostra para nós o tamanho da bondade, benignidade, da graça e do amor do nosso Deus. Sem isso, nós estávamos perdidos. Como Paulo diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Isso tem que pesar em nossa consciência todo dia. Todo dia. Deus morreu por mim, quando Ele poderia ter me esquecido. Deus morreu por mim, como Paulo diz em Romanos 5,8, quando eu ainda era pecador. E ele fala isso quando eu ainda era pecador, não que agora a gente deixou de ser pecador, mas quando a gente vivia na prática do pecado. Ele não veio auxiliar anjos, mas ele veio auxiliar os descendentes de Abraão, os filhos que hoje são o povo de Deus. Amém? Amém? Versículo 17. Porque domínio que em todo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, aquele que é de Deus, para expiar os pecadores do povo. Olha só, irmãos. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. Ele está explicando por que Jesus tinha que ser semelhante a nós. Por essa razão ele tinha que se tornar em tudo semelhante a seus irmãos, em tudo semelhante a nós. Qual era a razão? Para que viesse a ser o sumo sacerdote. Olha aqui, deixa eu explicar isso aqui. No Antigo Testamento, lembrem-se que ele está fazendo uma comparação entre Cristo e a fé judaica. Porque aqueles irmãos estavam querendo voltar para a fé judaica. Lembrem-se que ele está fazendo essa comparação. Então ele está dizendo que Jesus ele se torna o sumo sacerdote, que ele é nosso irmão, que ele se tornou semelhante a seus irmãos, que somos nós, para se tornar o nosso sumo sacerdote. Agora presta atenção.
o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício de cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, que tinha sido sacrificado lá fora do templo, lá no altar. Ele pegava esse sangue, ele entrava no Santo dos Santos, derramava em cima da Arca da Aliança, onde tinha o propiciatório, e com aquele sangue do cordeiro derramado, o pecado do povo era perdoado. Só quem fazia isso era o sumo sacerdote. Havia muitos sacerdotes, mas só o sumo sacerdote fazia isso. Esse sumo sacerdote, ele não era um anjo, ele era o quê? Ele era o quê? Ele era uma pessoa. Então, se Jesus, ele ia ser o nosso sumo sacerdote, primeiro ele tinha que ser o quê? Uma pessoa, um ser humano. Então ele está dizendo isso, para que se tornasse, ou melhor, era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para que viesse a ser o sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote, tinha que ser um ser humano. Só que esse sumo sacerdote, Jesus, ele é diferente. Qual é a diferença dele? Continua lendo o versículo. Um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Por que ele está dizendo isso? Porque o sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, ele também pecava. Ele também pecava. Então ele não apenas tinha que oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas ele tinha que oferecer sacrifício pelo pecado dele mesmo. Mas Jesus não. Jesus é esse sumo sacerdote fiel, que não peca. E ele também é misericordioso, porque poderia acontecer o seguinte: o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele poderia até oferecer o sacrifício lá por todo o povo, mas poderia ter alguém lá no meio desse povo com quem ele se desentendeu. E ele não estava fazendo isso porque ele tinha misericórdia, ele estava fazendo porque era a função dele. Vocês estão entendendo? Mas Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote misericordioso. Ele fez porque ele teve misericórdia do povo, e ele também é fiel. Ele não peca. Ele nunca pecou. E olha só, nas coisas, misericordioso e fiel, nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. O que é essa propiciação? A propiciação, essa palavra propiciação, ela significa ritual em favor de uma divindade para que os pecados sejam perdoados. Então, no Antigo Testamento se fazia um ritual. Matava-se um animal, pegava o sangue dele e derramava em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E assim, o pecado do povo era perdoado. Só que, duas coisas. Primeiro, esse pecado ele era perdoado de maneira parcial. Na verdade, Deus apenas aceitava esse sacrifício por causa do sacrifício de Jesus, que iria validar todos esses sacrifícios. E segundo, não era de uma vez por todas, porque todo ano o sacerdote entrava lá e oferecia sacrifício. No ano seguinte, entrava lá e oferecia sacrifício. No ano seguinte, do mesmo jeito. Todo ano o sacerdote entrava lá e derramava sangue no propiciatório. Só que Jesus, o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, ofereceu um sacrifício que vale eternamente. Por
isso não se faz mais sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu uma vez por todas para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo o Cordeiro. Esse é Jesus. E por isso ele aplacou, satisfez a ira de Deus que estava sobre nós. E a morte que Deus tinha reservado para nós, pecadores, ele supriu e transferiu para Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que ofereceu um sacrifício de uma vez por todas para propiciação dos nossos pecados. Amém? Amém. Para finalizar, Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. se Jesus é o nosso sumo sacerdote, e a ideia de sumo sacerdote aqui, irmãos, é a ideia de interceder. O sumo sacerdote entrava lá para interceder a Deus pelo povo. Então a ideia de sumo sacerdote aqui em Jesus é que Jesus agora ele assume esse papel de interceder a Deus por nós, o seu povo. Só que nós não temos um sumo sacerdote que é alheio às nossas necessidades. Nós não temos um sumo sacerdote que é indiferente, que não sabe aquilo que a gente passa. Por quê? Porque ele é um de nós. E como um de nós, ele conhece as nossas limitações. Como um de nós, ele sabe das nossas fraquezas. Como um de nós, ele sabe aonde nós podemos ser tentados. Mas exatamente pelo fato dele ser um de nós, ele pode nos socorrer. Ele sabe aonde nós somos mais frágeis, porque ele é um ser humano. Ele veio e assim como nós, ele é carne e sangue. E é justamente por isso que ele conhece as nossas necessidades. E é por isso que ele pode nos instruir a vencer as tentações. Ele foi tentado no deserto, não foi? Ele pecou. Então ele é apto para nos instruir a vencer as tentações. E eu queria abrir alguns textos. 1 Coríntios capítulo 10, que os autores aqui, com certeza, aprenderam com Jesus e inspirados pelo Espírito, nos escrevem como vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13, quem achou, lê por favor. Não veio sobre vós a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Para que possais suportar. Preste atenção aí. Não virá tentação que não seja humana. Entretanto, ele não nos deixará ser tentados acima do que a gente possa suportar. Por quê? Porque ele nos conhece. Porque ele é um sacerdote, um sumo sacerdote, que é um de nós. E sendo um de nós, ele sabe os nossos limites. Então as tentações que sobrevierem sobre nós, apesar de humanas, elas não serão além do que a gente possa suportar. Então, irmão, nunca diga, olha, essa coisa está pesada demais, porque não está.
você pode. Ele sabe o teu limite, Ele te conhece, Ele é um de nós, Ele sabe, Ele viveu aqui como nós. E como nós, Ele foi tentado. Mas Ele nos conhece e Ele vem a nosso socorro. E o texto aí diz que junto com a tentação vem o quê? O escape. O escape. Ele nos dá aquilo que precisamos para não cairmos em tentação. Amém? Amém. Tiago 4:7. Olha o que é que diz o texto. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam aos diabos, eles seguirão vocês. Olha só, mais uma vez. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu lembro aqui, me vem à mente, aliás, a própria tentação de Jesus. O diabo tenta, ele resiste, aí o diabo foge e os anjos vêm e o servem. Então, que o autor da carta ao Tiago aqui está dizendo, o que Tiago está dizendo, é que da mesma maneira que o diabo fugiu de Jesus, quando Jesus o resistiu, se nós o resistirmos, ele também fugirá. E isso, Deus vai nos dar a capacidade de fazer, porque Ele não vai nos deixar ser tentado acima das nossas dificuldades, das nossas forças, e Ele vai nos dar o escape. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu estou mostrando passagens aqui que nos remete a entender e saber que Deus nos conhece. Que Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nos conhece porque Ele é um de nós. E foi tentado como nós. Então Ele sabe como escapar das tentações. 1 Timóteo 6,10. Sim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu não quero ser tentado, e Deus sabe disso, o que eu tenho que fazer? Não amar o dinheiro. Não ser apegado a isso. Não fazer disso o meu objetivo de vida. Eu tenho que ganhar dinheiro, senão eu vou morrer. Quando eu sou assim, eu sou facilmente tentado. E é isso que está nos orientando a fazer. Não ame o dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de tudo que é mal. O homem mata por causa de dinheiro, o homem trai por causa de dinheiro, o homem faz tudo de ruim por causa do dinheiro. Ele é a raiz de tudo aquilo que é mal. E o próprio Jesus já nos instruiu sobre isso. Ele disse: não acumulei para vós tesouro na terra, mas acumulai para vós tesouro, porque aonde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. Vocês entendem que eu estou querendo mostrar para vocês é que Jesus, sendo um de nós, sendo nosso sumo sacerdote, Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe que amar coisas, amar bens, amar dinheiro, isso vai trazer um mal para nós. Isso vai nos deixar vulneráveis ao diabo e às tentações. O último versículo, Colossenses 3, 1 e 2.
Colossenses 3, versículos 1 e 2. Portanto, já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que não são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Notem que ele faz duas coisas interessantes. No versículo 1, ele diz o quê? Buscai. No versículo 2 ele diz pensai. Então a nossa mente e a nossa busca não deve estar nas coisas daqui, mas deve estar nas coisas de lá. Eu devo buscar as coisas de lá. E eu devo pensar nas coisas de lá. É mais ou menos o que Jesus falou com relação ao nosso coração. Aqui a gente vai trabalhar, a gente vai viver, a gente vai estudar, mas o nosso coração não pode estar aqui. Nosso coração tem que estar nas coisas de lá. Porque quando a gente tem o nosso coração nas coisas daqui, nós somos vulneráveis aos intentos de Satanás, porque o nosso coração está aqui, não é? E Deus, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele nos conhece. Ele sabe as nossas fraquezas. E Ele nos ensina e nos instrui a como nós podemos nos livrar das tentações. Amém? Eu queria tirar duas lições sobre tudo isso que a gente leu, falou, explicou. Nós falamos que a primeira lição é essa. Nós falamos que o diabo não tem mais poder sobre nós, porque ele não tem mais o poder da morte. Amém? Mas ele tem poder ainda sobre aqueles que querem preservar a sua vida, aqueles que querem viver a sua vida aqui, que não estão nem muito preocupados com o porvir. Ele ainda tem esse poder sobre eles. Se você abrir Mateus 16, 25, você vai ver Jesus dizer uma coisa muito interessante. Abra lá, Mateus 16, 25. O que é que diz aí? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que quer manter, preservar a sua vida, vai fazer o quê? Vai perder. Então, sobre esses, Satanás ainda mantém o poder da morte. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, disse Jesus, esse vai achar a sua vida. E nós já morremos com Cristo. Por isso o diabo não tem poder sobre nós. E a última lição, segunda e última lição, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então ele pagou o preço por nós e ele sempre nos socorre nas tentações. Amém? Ele é aquele que intercede por nós, que está sempre diante de Deus, nos socorrendo e intercedendo pelo seu povo, a igreja. Amém? Que Deus venha nos abençoar e nos edificar a cada dia com a sua palavra. Amém? Fiquemos de pé.